Você sabe o que é pré-pauta? Pré-pauta, simplificadamente, é uma sugestão de pauta, uma sugestão de matéria, de reportagem. Toda pré-pauta, elas surgem das mais variadas maneiras possíveis. Toda pré-pauta, ela é, de cara, verificada pelos produtores. Eles têm que saber, essa história existe realmente? É verdadeira? É factível? A gente tem condições de contar essa história? Ela tem interesse? Ela desperta interesse? Ela é palatável? Tudo isso tem que ser analisado. Quando tudo isso se confirma, essa pré-pauta vira pauta, que é produzida e vira matéria, vira reportagem. No caso da matéria exibida pelo Jornal Nacional sobre o depoimento do porteiro do condomínio do presidente Jair Bolsonaro, a pré-pauta não se confirmou. Claramente, rapidamente, se descobre que não é assim, não é como está lá no depoimento do porteiro. E é muito estranho que essa reportagem, que essa pré-pauta vire matéria, né, e seja chamada assim. Olha, a gente vai contar uma história para você agora, mais ou menos assim. Vamos contar uma história que é mentira, mas a gente vai contar mesmo assim. E aí, a narrativa dessa reportagem é confusa, né? Uma pessoa que passa desavisada diante da televisão, uma pessoa envolvida com afazeres domésticos, com amigos e parentes em casa, com burburinho, com ruído, ela pode realmente se confundir. E o presidente acusado na reportagem, ainda que por um porteiro, né, que vai ter que dar explicações, o presidente que estava lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita, com uma equipe da TV Globo, não é ouvido. A gente tem que... Decidiram transformar uma pré-pauta em matéria, sem que a pré-pauta se confirmasse, porque a história não é real, e ainda criam uma narrativa confusa e não ouvem todos os lados da história, e o acusado não é ouvido. É algo muito absurdo. Isso já tinha acontecido, de certa forma, lá na época da campanha presidencial, o caso do WhatsApp, a Folha de São Paulo, uma pré-pauta. Olha, a campanha do Bolsonaro contratou várias empresas para disparar, né, mensagens de WhatsApp. Não conseguiram provar, não houve comprovação disso. E essa pré-pauta, mesmo assim, foi primeira página. Primeira página. Então, é triste. Eu digo sempre, repito, jornalista tem que ser imparcial, isento, curioso, desconfiado, ter sempre senso crítico. Sempre. A gente tem que trabalhar com a realidade, com a verdade, com as histórias reais. A gente vive essa era do supostamente, essa era do suposto. Né? Aí tem o aeroporto de Roma, as joias, as pedras preciosas, o leite condensado, os imóveis comprados em dinheiro vivo, a a suposta lavagem de dinheiro delação com... a suposta delação, né, do Cid. É tudo suposto. A lavagem de dinheiro por doações de Pix, né? Supostamente houve lavagem de dinheiro, supostamente havia um golpe de Estado, supostamente, vamos falar mais à frente, os empresários no grupo de WhatsApp estavam tramando um golpe. É a era do supostamente, do suposto. Contra o Bolsonaro, vale tudo, né? Aliás, já se tentou de tudo, se a gente fizer um esforço de memória, né? Você vai começar lá pelo caso das rachadinhas. Aí você tem o foco pesado no ex-presidente Jair Bolsonaro e no Flávio Bolsonaro. Mas quem tem um mínimo de memória vai lembrar que aquela lista, né, de parlamentares, deputados estaduais do Rio de Janeiro que tiveram movimentações suspeitas identificadas pelo COAF, né, o Flávio Bolsonaro era o 17º na lista. O André Siciliano, que faz parte do governo hoje, do PT, que é secretário, né, do governo, está lá em Brasília, ele era o primeirão ali, com 50 milhões de reais. O Flávio Bolsonaro era algo em torno de 1.200.000. Eu não estou dizendo aqui que eu vou normalizar a rachadinha. Se houve, que se investigue, que se há suspeita, que se investigue. Mas o foco da investigação, como nesse caso das joias, é um foco pesado numa pessoa só, por interesse político. E aí você continua, né? O Bolsonaro mandou matar a Marielle, o Bolsonaro é miliciano. Eu me lembro também da história dos saques em dinheiro. Eles pegam um grupo, né, da família Bolsonaro, não apenas o Bolsonaro e os filhos, aí estendem para outras pessoas. Não, fizeram não sei quantos milhões em saque em dinheiro vivo.
numa época em que a gente não tinha, isso já faz algum tempo, numa época que a gente não tinha tanta movimentação eletrônica de dinheiro, tanto pagamento eletrônico, transferência eletrônica, e você fazia as contas ali, uma pessoa com o mínimo de honestidade, dava R$ 2.000 de saque por mês para cada pessoa ali reunida nesse grupo da família Bolsonaro. Tudo bem, para um país como o Brasil parece muito, mas para alguém de classe média, média alta, naquela época em que você não tinha Pix, não tinha nada, R$ 2.000 de saque por mês não era assim tanto. Né? Aí vem a compra de imóveis em dinheiro, aí colocam um ex-cunhado do Jair Bolsonaro no rolo, um cara que trabalha com compra e venda de imóvel. Teve o caso da cocaína no avião da FAB, aí não, mas o Bolsonaro é o líder da quadrilha, e depois se investigou e se identificou o militar que era o responsável por isso, foi preso, se não me engano está preso. Né? Cartão de vacinação, aí pedra preciosa que não é pedra preciosa, essa questão das joias, né? Que, como disse, a lei não é muito clara, mas espera aí, não é um presente personalíssimo, por que o Lula pode andar com um presente, com um relógio de R$ 80 mil que ele ganhou do Chirac, e o Bolsonaro não poderia fazer o que ele quisesse com esse relógio? Então, para encerrar essa minha primeira participação, é isso. Eu sou totalmente a favor de qualquer tipo de investigação, sobre tudo. O que não dá para a gente aceitar, né, é perseguição política.